Então, se me pedisse um exemplo de obediência na Bíblia, eu diria, sem pensar duas vezes, Abraão. É um exemplo belíssimo que nós temos. Tudo bem, é verdade que ele tomou algumas decisões não sábias, como já comentamos, mas nenhuma delas envolvendo desobediência. Foi um erro, foi uma falha, foi uma má decisão em cima desta falha de caráter ou de fé, certo? Mas não era uma questão de desobediência explícita. Há uma coisa que Deus havia mandado. Não foi. O que Deus mandou fazer, este homem fez. E algumas, como já vimos, ordens duríssimas. Então, antes de passar para a próxima lição que eu quero desse texto, que é completamente diferente desta aqui, mas eu quero lhe deixar pensando qual é o seu grau de obediência a Deus. Nenhum de nós foi ordenado explicitamente na forma como Abraão foi, um anjo aparecendo a ele, o próprio Deus como um anjo, ou sonhos, e de formas sobrenaturais. Hoje Deus nos manda fazer coisas pelas Escrituras, e é um pouquinho difícil falar disto. Há até algumas ordens que nós sentimos que vêm de Deus através do Espírito Santo, é tão forte no nosso coração, tão fora de dúvida, que podemos até, com muito cuidado, mas podemos enxergar como ordens diretas de Deus. Não vou desenvolver esse tipo de cuidado, que é importante termos esse cuidado, ao ponto de afirmar, Deus mandou fazer isso. Está na Bíblia? Não, mas eu senti no meu coração. Então, isso é muito delicado. Existe isso, existe esse tipo de ordem e orientação de Deus? Sim. E existe muito abuso de crente que usa o nome de Deus para dizer que ele mandou fazer isso e não foi Deus. Coisa nenhuma existe. Então, tenhamos cuidado e cada um cuide da sua fé e da sua forma de falar de Deus e da orientação de Deus na sua vida. Mas, mesmo assim, a grande parte do que Deus manda para nós hoje é através das Escrituras. Então, como é que está o seu grau de obediência em coisas do tipo fazer, orar, orai sem cessar? Como é que está? Ler a Bíblia, dar o chamado dízimo, chamado porque não é exatamente 10% literalmente, seria o mínimo, como já expliquei isso várias vezes na igreja, mas eu boto essa aspas aí, dízimo, ou essa contribuição proporcional que você ganha. Como é que tem estado isso na sua vida? Ajudar os outros, tem que ajudar as pessoas, congregar-se com os irmãos na sua igreja, e etc. São só exemplos que eu estou dando para você pensar. Como está seu grau de obediência nas coisas do tipo não fazer, não mentir, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar, não muita coisa. Como está o seu grau de obediência a isto? E, por fim, talvez, especialmente nas coisas não tão fáceis de ser medidas, mas que se relacionam com o coração mais, com a intimidade do coração, amar a Deus acima de tudo. É mais difícil medir isso do que não mentir, não roubar, ler a Bíblia. Não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amar o próximo, ser grato, considerar as coisas do alto, especialmente em contraste com as coisas aqui da terra. Cada um examine e se baseie em Abraão. Deus mandou, eu faço. Então, não é porque Deus não aparece para nós hoje em sonho, ou pessoalmente, numa forma humana, de um angelical, não é por isso que nós não temos ordens explícitas, claras de Deus. Pelo menos já botei em 3 categorias aqui, ordens de Deus, de fazer, não fazer, as mais íntimas, então tem muitas. Pense nisto.